Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal aqui da G3 Network. Nesse vídeo a gente vai falar aí sobre a questão da solicitação da Anatel dos contratos de poste aí que eles estão fazendo, né? Você tem um prazo até o final do mês que vem para fazer esse envio. Você tem que ficar muito atento, pois esse prazo já está bem apertado. A gente também esclareceu algumas dúvidas com ele, vamos estar tirando aqui, de repente pode ser as mesmas dúvidas que você tem. Então a gente enviou o e-mail aí há alguns dias já para a Anatel com algumas dúvidas, né? Perguntando aí se primeiro se esse arquivo deve ser enviado, né? Se o contrato deve ser enviado. E sim, ele deve ser enviado, tá? Inclusive, na verdade, ele tem que ser enviado e tem que aguardar uma homologação. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, que é um processo aí que pode levar alguns dias. Por isso, você tem que fazer o quanto antes. E também a gente questionou alguns pontos de alguns clientes nossos, por exemplo, clientes aí que só trabalham com internet via rádio, como que fica a questão deles, clientes que utilizam rede neutra ou tem parceria aí com outros provedores, né, compartilhando a sua infraestrutura. Provedores trabalham apenas com fibra dentro de condomínios, por exemplo, usando tubulação interna, né, rede subterrânea, etc., que não envolve a concessionária. Provedores que usam postes próprios ou de terceiros, né, tem uma parceria ali, alguma coisa. E provedores que usam rede subterrânea em outros cenários aí, tá? E também a gente também questionou os provedores que não têm contrato, né? Então a gente tem clientes que eles não têm contrato com as concessionárias por N motivos aí. E aí eles querem dar a entrada, querem ficar em ordem, mas isso exige um processo que leva aí um ano ou mais, né? Então a gente aí não tem como atender esses clientes, não tem como atender esses prazos que a Anatel estipulou. As respostas deles aqui, né, sobre esses pontos foram que eles falam aí, né, que existe aí uma regulamentação lá de 1999 entre a Enel, a Anatel e a ANPP, né, onde os postes que são ativos das companhias de energia aí, né, dentro da sua concessão, eles devem ser formalizados por contrato. Então, se a empresa, o provedor quer utilizar, ele deve ter contrato. Então, eles quiserem dizer assim, não. Isso sempre já existiu, já deveria haver esse contrato. A gente sabe disso, mas a gente também sabe da realidade do mercado, né? E eles falam que todas as prestadoras de SM que contratam o compartilhamento de postes junto à concessionária de energia deverão fornecer os dados requeridos na coleta de dados relativa ao uso de poste. Caso a prestadora não utilize poste na sua operação ou utilize postes próprios, não será necessário o fornecimento dos dados requeridos na coleta de dados relativos ao uso de poste. Então, aqueles casos de provedores subterrâneos, usa poste próprio, enfim, via rádio, não tem necessidade de fazer o envio. E eles falam que registra-se por oportuno que quando a infraestrutura é compartilhada entre vários provedores ou provida por redes neutras, aquele que tem acesso à infraestrutura e figura como responsável perante a distribuidora é quem deve informar os dados solicitados no coleta. Então, se você usa a rede neutra, você também não precisa fazer esse envio, tá? A princípio seria esse o cenário e as informações que a gente obteve, esclarecendo já aí algumas dúvidas, né? Aí a gente entra na questão de homologação desse contrato, né? Então, beleza, eu sei que eu preciso enviar, eu já tenho o contrato, quero fazer o envio. O que que eu preciso? A gente tem aí uma parte de homologação, onde você deve fazer essa homologação de contrato junto à Anatel. Inclusive, informações aqui foram publicadas em 2017 e atualizadas agora, né? No começo do ano, quando eles já previam essa questão dos contratos lá atrás, né? E aí tem contrato de interconexão, contrato de exploração de serviço móvel, que não entra aqui no nosso caso, né? Tem rede neutra, e aí a gente tem aqui a possibilidade do que entra no nosso caso, que é o contrato de compartilhamento de infraestrutura entre setores de energia elétrica, telecomunicação e petróleo, tá? Então, são contratos aí que fixam termos para o compartilhamento de infraestrutura entre empresas que entregam o setor de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Um exemplo deste contrato são os contratos de aluguel de poste entre distribuidores de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações. Esses relacionados estão regulamentados por meio da resolução conjunta tal de 1999, que é o que eles falaram ali, né? Enfim, também para a gente, a resolução conjunta de 2001 e a de 2014 aí, que depois disso a gente não teve nenhuma novidade nessa questão aí da regulamentação dos postes, né? E aí aqui a gente tem algumas informações de como isso deve ser solicitado, que a gente vai dando um norte aí para você, tá? Então aqui fala, né, a solicitação de homologação do contrato, né, que é feita pelo sistema da Anatel pelo SEI, então é no SEI que você vai solicitar. E aí você deve incluir o contrato, que seria o compartilhamento de infraestrutura entre setores elétricos, telecomunicações e
petróleo, que é o que a gente acabou de falar. O encaminhamento deve ser feito perante a agência reguladora do detentor da infraestrutura, que enviará o processo à Anatel. E aí você faz o envio desse contrato. Aqui ele fala que não tem uma estimativa nessa primeira etapa. E aí você vai receber uma resposta, né, no próprio sistema da Anatel, falando, né, se o contrato foi aceito, foi homologado e o número dessa homologação, tá? Então é daqui que vai surgir o número da homologação que depois você vai usar lá para fazer o envio das informações, beleza? E aí, eles falam aqui também a questão de mais ou menos 30 dias, né? Que pode ser o prazo que eles levem aí para responder, tá? Então, por isso que você tem que dar entrada o quanto antes, porque a gente está em cima do prazo, né? A gente tem aí até o final de fevereiro, arredondando, né? Então, menos de um mês aí para você fazer o envio dessas informações e você precisa dessa homologação do contrato. Então, é uma parte muito importante que já deve ser feita, tá? Então fica aí as orientações para quem precisar de serviço de assessoria, seja mensal, seja somente nessa parte, a gente realiza esse serviço. Basta chamar a gente no WhatsApp aí que a gente vai estar auxiliando vocês, beleza? Espero ter ajudado vocês com essas informações. Até o próximo vídeo. Obrigado.